em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 3. Tobirama está profundamente desconfiado dos motivos de Kita-san para convidar Hashirama para um chá, especialmente porque sabe que Madara vai passar o dia na falcoaria com a Kimichi-sama. Mas, entre o retorno aflito do irmão após tentar falar com o chefe Uchiha ontem, tentativa que terminou com 2 dos generais Uchiha arrastando Hashirama para fora da hospedaria à força depois de Madara berrar para ele ir embora e ele não ir, e toda a comitiva Uchiha estar indisponível hoje, porque estão treinando e interromper isso é, com certeza, motivo para uma ofensa terminal. Hashirama agora está realmente, de verdade, abalado com a possibilidade de a vila não dar certo. Tobirama já foi submetido a um longo monólogo, errante e emotivo, sobre como, sem convivência real e objetivos compartilhados, o tratado, que é um bom tratado, para ser honesto, vai acabar se desfazendo. Os medos do irmão fazem sentido. Mas a defensividade de Madara também faz. A maior parte do clã dele é menor de idade, eles estão vulneráveis e agora, com as negociações do tratado, todo mundo sabe disso. É óbvio que ele quer protegê-los e garantir que fiquem onde ele possa vê-los por alguns anos, até estarem mais velhos, mais fortes e mais capazes de fazer escolhas maduras, como não tentar enfiar uma lâmina nos rins de Hashirama assim que o veem. É óbvio que Madara não quer expor as crianças do clã às pessoas que as deixaram órfãs. Hashirama concede isso em silêncio quando Tobirama coloca nesses termos, e então se perde no jardim para chorar em particular sobre os números de órfãos que Madara jogou na cara dele de novo ontem. Tobirama é obrigado a lembrar que, sim, o irmão se importa com outras pessoas, ele só é obstinado, idealista e falha com frequência em pensar até o fim antes de se atirar de cabeça em um compromisso. Também falha em reconhecer, na maioria dos dias, que o resto do mundo, em geral, não está tão disposto a largar o passado quanto ele. Hashirama acredita de todo o coração que, se insistir o bastante, tudo vai ficar bem, que ele pode fazer ficar bem. Não vai, e não pode, mas Tobirama já desistiu há muito tempo de fazer o irmão enxergar razão nisso. Pelos argumentos de Madara, ele sabe que Madara também sabe isso sobre Hashirama, e o modo como Kita-san tem se comportado nas negociações até agora, calma, nunca surpreendida, cutucando o marido em pontos específicos para que ele respire fundo, estabilize o chakra e reformule o argumento entre dentes cerrados, sugere que ela também percebeu. O que torna esse convite ainda mais suspeito. De saber como alguém pensa até manipular isso em benefício próprio a um passo curtíssimo, e Kita-san é, sem dúvida, muito mais pragmaticamente implacável do que o marido quando o assunto é o apego explícito de Hashirama tanto a Madara quanto à ideia de paz. Ela equilibra o temperamento quente e a sinceridade apaixonada do cônjuge com silêncio vigilante, paciência quase interminável e maquinações habilidosas. Tobirama queria muito que Mito estivesse ali, ela é muito mais hábil nessas sutilezas sociais do que ele, e Hashirama de fato a escuta. Contudo, o irmão decidiu não trazer a esposa para as negociações e, portanto, a ausência dela também cai na conta de Hashirama. Ainda assim, Tobirama fará o que puder. Madara não esperava a oportunidade de praticar falcoaria durante as negociações, então não trouxe nenhum equipamento próprio. Staidono, porém, é um anfitrião muito cortês e lhe empresta uma luva, além do auxílio de um de seus falcoeiros. Se estivesse em casa, com suas próprias aves e apetrechos, não precisaria deste Yamanaka deferente carregando capuz, isca, ferramenta de limpeza das penas e a caixa de alimento, mas não está em casa, e esses gaviões não o conhecem, então ele terá de ser igualmente cortês. Os Akimichi têm visivelmente mais aves do que os Uchiha, falcoaria é cara e, embora o dinheiro já não esteja tão apertado e existam cômodos vazios no Mels, viveiro de rapinantes, nem Madara nem Uchi, o veterano da guarda externa, ou Tuarde, há muito aposentado que cuida de suas fêmeas, tiveram tempo de criar outra ave desde o ovo em mais de 7 anos. Madara, no entanto, não comenta, apenas permite que Yamanaka Shida lhe mostre quais aves do anfitrião ele pode escolher. Há diversos gaviões de várias linhagens e 2 falcões peregrinos, além de um único Açor, mas o Açor é jovem e claramente macho, então não é grande o bastante para bater presas substanciais.
O guia responde às perguntas sobre cada ave, avançando pelos viveiros sem pressa. O último recinto abriga uma águia-gavião. Ela é grande, de plumagem lustrosa e olhar afiado. Madara gosta dela de imediato. Qual é o nome dela? Esta é Tenka, Madara-sama, diz o guia. Ela tem predileção por lebres, mas também caça gansos e todo tipo de ave aquática menor. Um bom nome, e claramente uma caçadora ansiosa. Madara se aproxima. Ela observa sem medo, com a cabeça inclinada. Eu a escolho, decide. Traga outra ave à sua escolha e um poleiro de campo. Pode ser que Tenka se recuse a voar, e nesse caso é melhor ter uma segunda opção. Também é bom ter outra ave de qualquer forma, se Tenka capturar algo cedo, talvez não queira voar de novo, e esta é uma saída esportiva, não uma caçada de subsistência. Eles passarão o dia inteiro com as aves, não voltarão para casa assim que tiverem pego que ele e o Shi conseguem carregar com conforto e as aves tiverem se cansado. Os gaviões de Madara são valorizados pelo clã apesar do custo de mantê-los porque permitem caçar no inverno, acrescentando carne à dieta de todos, e afastam garças e gansos dos campos durante o verão e o outono para que nada da colheita se perca. E o Shi também exercita as fêmeas regularmente sobre os campos, só para garantir que a fauna local não tenha ideias brilhantes. Madara desamarra a guia vermelha e mantém o braço absolutamente firme quando a ave enorme salta para o seu punho. A primeira lição da falcoaria é permanecer estável e ancorado, para que a ave no seu braço não seja sacudida enquanto você fica de pé e caminha. Ele consegue manter o pulso nivelado até mesmo em uma corrida reforçada por chakra. Tenka talvez seja mais pesada do que qualquer uma de suas fêmeas, mas não vai forçá-lo. Nem mesmo após um dia inteiro correndo pelo interior. Tenka o encara. Madara encara de volta, deixando os olhos se tingirem de vermelho. Como esperado, o desafio sutil na postura dela se dissolve por completo. Melhor assim. Ela é autossuficiente para atingir seu olho se decidir ir ao seu rosto, então é melhor garantir que isso não vai acontecer antes mesmo de começarem. Evidentemente é uma ave de temperamento forte, mas bem treinado o suficiente para que Staidono a empreste a um convidado experiente. Ele aprende ao próprio punho, enrola a guia na mão esquerda e sai do recinto. Precisará colocar um capuz nela antes de deixarem o pátio em torno do qual os viveiros foram construídos, para que o movimento e a distração da comitiva seguindo para o campo não a deixem excitada demais. Contudo, Shida terá de buscar um capuz do tamanho certo e separar outra ave. Provavelmente chamará um assistente mais jovem para carregar o poleiro e trazer também uma pomba viva, já que Tenka é grande o bastante para comer uma inteira sozinha em vez de se satisfazer com pedaços e vísceras. Tenka baixa a cabeça e se arruma com o bico enquanto aguardam. Madara aproveita para falar com ela, para que se acostume com a sua voz antes de ele tentar soltá-la em voo. Um pouco depois, Shida retorna com um falcão peregrino no pulso e um aprendiz adolescente atrás dele. O aprendiz carrega o poleiro desmontado nas costas e tem uma pomba embrulhada pendendo dos cordões do obi, faixa. Tenka demonstra grande interesse de imediato. O falcoeiro oferece a Madara um capuz adequado para uma águia-gavião. Madara o ajusta com precisão sobre a cabeça de Tenka, puxando de leve os cordões para que não caia. Todo mundo já está pronto? Pergunta. Quase, Madara-sama. Se me acompanhar por aqui. Madara segue o falcoeiro e o aprendiz para fora do pátio, rumo ao burburinho do grupo de falcoaria. Ele se pergunta quantos Akimishi, além de Staidono e seu filho CHK, vão se juntar. O chá na hospedaria ocupada pelos Uchiha é informal. Kita-san se veste no mesmo nível do kimono emprestado de Hashirama e Tobirama e serve o chá direto de uma chaleira de ferro na sala principal. Há também uma tigela de senbei, biscoitos de arroz e um prato de doces Akimishi sobre um pequeno suporte giratório. Tobirama estende a mão para um doce e então para, quando o desenho na borda do prato se impõe à sua atenção. Divertido, não é? Diz Kita-san, com um quê de ironia bem medida. O prato é verde-oliva, decorado na borda com uma sucessão de carpas koi pretas e brancas, exceto que uma das koi é um esqueleto finamente retratado. É um prato de brincadeira, Hashirama percebe e ri em voz alta. Que coisa maravilhosa! Onde você conseguiu isso, Kita-chan? Meu marido pintou, Hashirama-kun, diz Kita-san com calor, ele fez alguns recentemente, agora que tem tempo.
Padrões que fingem ser idênticos o frustram porque o Sharingan dele vê todas as incoerências, mas variações sutis o acalmam, e contrastes deliberadamente dissonantes o divertem. Hashirama se agarra à xícara, rosto e chakra igualmente iluminados por encanto e alegria, enquanto gira o prato com leveza no suporte, fazendo as coisas parecerem se mover. Madara pintou isso? É tão delicado. Tão divertido. Olha, Tobi, as coisas nadam. De fato é muito engenhoso, uma ilusão de ótica tornada ainda mais marcante pelo lampejo regular do esqueleto. Tobirama consegue imaginar o clã Uchiha usando isso como presente de prestígio para aliados e nunca vendendo nenhum, é trabalho pessoal do chefe do clã, e restringir acesso aumenta consideravelmente o valor. É muito encantador, Kita-san. Ele não vai usar Shanks sem permissão, e o fato de ela ter respondido à familiaridade de Hashirama usando Kun é, ao mesmo tempo, um lembrete do posto muito mais alto dela e algo levemente ameaçador. Que formal, Tobi, provoca o irmão, gentil. Se Tobirama-san se sente desconfortável com familiaridade, não a exigirei dele, Hashirama-kun. Ah, sim. Ela está tramando alguma coisa. Obrigado, Kita-san. Ele pega um senbei como desculpa para não dizer mais nada, são muito bons, crocantes e leves, com um sabor sutil. A conversa começa leve e então Kita menciona bonsai em relação a algum parente não especificado e Hashirama começa a falar de árvores. Kita-san é uma ouvinte muito atenta, mas, por outro lado, ela não ouviu tudo aquilo 1000 vezes como Tobirama já ouviu. Bonsai é um hobby de toda a vida de Hashirama e ele fala disso o tempo todo em casa. Tobirama desliga o ouvido do falatório feliz sobre rega e exposição ao sol e serve mais uma rodada de chá, é informal, então não é um ato imperdoável que ele participe de tarefas de anfitrião. Kita-san lhe oferece um sorriso breve antes de erguer a xícara e voltar ao irmão dele com uma pergunta sobre poda. Aquilo poderia durar horas. Tobirama duvida que dure, porém, porque, apesar do prazer honesto irradiando com suavidade do chakra de Kita-san enquanto Hashirama se aprofunda nas minúcias de como diferentes espécies reagem ao processo de bonsai e quais respondem melhor à aramação, ela ainda não tocou nas razões do convite. Ele duvida muito que tenha sido por conversa leve e dicas sobre árvores em miniatura. Você tem muitos bonsai, Hashirama-kun? Ah, sim. Tem um jardim inteiro. Baashan fez alguns selos para manter tudo regado e Tobi reforçou antes de sairmos, então eu sei que vão ficar bem até eu voltar. Eu comecei quando estava aprendendo a usar meu Mokuton, como exercício de controle, mas agora é só por diversão. Eu gosto de árvores, elas acalmam. Imagino que sua Kekkei Genkai permita trapacear um pouco, então, acelerando o envelhecimento, pergunta Kita-san, com um gesto cúmplice do leque. Hashirama ri, meio culpado. Sim, e isso as deixa muito mais tolerantes a erros do envasamento e no treinamento. Mas eu aprendi a depender menos disso, e não trapaceei nada com as minhas árvores mais novas. Ele esfrega a nuca, envergonhado. Bem, ainda não. Se alguma parecer triste ou adoecer, eu odeio deixar algo morrer quando posso fazer alguma coisa. Você tem um coração delicado, Hashirama-kun, observa Kita-san, suave. Eu só queria que Madara entendesse que eu só quero ajudar, prossegue o irmão e, pronto, Tobirama enxerga o contorno do plano de Kita-san, esperar que Hashirama traga o marido dela por conta própria, tornando Hashirama o suplicante e dando a ela vantagem. Eu quero que esse tratado dê certo e que a próxima geração viva livre de guerra e ele não escuta. Nós fizemos tantos planos juntos quando éramos crianças e ele simplesmente parou de se importar com tanta coisa. Kita-chan, você pode falar com ele por mim? Por favor. Tobirama faz tudo o que pode para se distanciar desse pedido profundamente impolítico sem se mover nem falar, porque qualquer um dos dois atrairia a atenção da anfitriã. Hashirama está pedindo a uma mulher de posto significativamente superior que manipule o marido em benefício dele, e tudo o que Tobirama consegue fazer é estremecer por dentro diante da impropriedade. O que ele está dizendo, especificamente, que você acha tão absurdo, Hashirama-kun? Pergunta Kita-san com calma, sustentando o olhar. O chakra dela está bem controlado, então Tobirama não pode ter certeza se a leitura emocional dele é autêntica. Ela parece calma demais para alguém que acabou de ser insultada com tamanha abrangência.
Eu realmente não entendo por que ele não deixa eu construir a vila, diz Parashirama, com olhos implorantes. Levaria minutos, Kita-chan. Eu tenho muita prática desde quando Tobi estava experimentando com selos de espaço-tempo e vivia derrubando paredes estruturais por acidente. Traidor, Tobirama decide que vai cobrar depois, e eu entendo, sim, que não seria confortável para os Uchiha com treinamento sensorial, mas isso nem é todo mundo. Kita-san agita o leque, contemplativa. Você já construiu uma casa, Hashirama-san? Do jeito normal, quero dizer. Com as mãos, não fazendo crescer com chakra. Hashirama pisca. Não. Ela sorri para ele, os olhos enrugando acima do leque. Construir uma casa é uma experiência comunitária. Hashirama-kun. 20 pessoas ou mais se reúnem para cortar pilares e tábuas, carregar pedra, discordar sobre como assentar as fundações e, por fim, ceder ao mais experiente. Come-se junto, trabalha-se lado a lado por horas, entre brincadeiras e canções, e no final existe uma base sólida com pilares fincados. Então é hora das paredes externas e do telhado, e, enquanto isso, as mulheres têm feito ji, portas de papel, e tatami, esteiras de palha, enquanto artesãos entalham e pintam fusuma, painéis corrediços, para que, quando a estrutura estiver pronta, as tábuas do piso possam ser colocadas, portas e divisórias instaladas e a casa concluída. Então, quem for morar ali ficará para sempre cercado por provas do cuidado amoroso da comunidade, pela evidência de que, juntos, podem fazer grandes coisas. Hashirama fica encantado. Mas Madara devia ter dito. Ele provavelmente esperava que você já entendesse, comenta Kita-san, gentil. Afinal, sendo um clã shinobi, mal podemos trazer gente de fora para construir nossas casas. Há uma reprimenda sob as palavras, mas o irmão de Tobirama não a percebe, tomado pelo entusiasmo recém-descoberto. Tobirama percebe. Então Madara quer que as pessoas na nossa vila construam as casas juntas, para todo mundo ajudar todo mundo e fazer amigos. Para a gente se conhecer fora do campo de batalha e fazer piada e comer junto, Hashirama sorri, chakra tremulando de alegria. Kita-chan, muito obrigado por explicar. Ele se curva, baixo demais para um chá amistoso. Tobirama desespera do irmão pela enésima vez. Foi um prazer, Hashirama-kun, diz Kita-san, recatada, tocando a lateral da chaleira e removendo-a do braseiro pequeno. Ela põe outra chaleira quase idêntica no lugar, enche com água e alimenta o fogo. Quer outro senbei? Iko-chan fez hoje cedo. Hashirama se endireita, feliz, e pega um biscoito. Tobirama tinha presumido que a comida viera toda dos Akimishi, mas, pensando bem, esses senbeis são quase idênticos aos que ele comia quando foi refém. Pelo menos agora ele entende o objetivo de Kita-san, aparar arestas dos mal-entendidos que vêm atormentando o tratado, de preferência a favor do marido. E, irritantemente, ela está certa sobre a questão das casas. Isso criaria comunidade entre os clãs se todos, de ambos os lados, se juntassem para o trabalho. Também daria às pessoas um senso maior de pertencimento, seriam as casas deles, que eles construíram, e ficariam menos inclinados a fazer qualquer coisa que pudesse danificá-las ou obrigá-los a abandoná-las. Como comprar briga dentro ou ao redor delas. Tobirama pega outro biscoito de arroz, caem muito bem em um dia quente como aquele. Há mais alguma coisa que eu possa esclarecer para você, Hashirama-kun? O irmão assente, ansioso. Ah, sim, Kita-chan. A questão da educação, a gente sempre concordou que seria bom treinar todo mundo junto antes de mandar em missões, com padrões fixos para que nenhuma criança fosse despreparada. Mas agora ele fala em não dar treino a algumas crianças até serem mais velhas, e impor limites de idade. Eu não entendo. Se conseguem passar nos testes, não deviam ser aceitas? Ou se formar mais cedo? O ponto de um sistema de educação compartilhado era garantir que todo mundo tivesse habilidade quando fosse para o campo. Então por que segurar alguém que tem as habilidades? Kita-san faz um som pensativo. Há pelo menos dois aspectos aí, Hashirama-kun. Primeiro, você sabe por que Tajima-sama apressou seus dois filhos sobreviventes para o campo de batalha tão jovens? Hashirama parece confuso. Eu só pensei que era porque eles são tão fortes, Kita-chan.
Kita-san balança a cabeça, e uma tristeza tinge o chakra. No outono anterior a Madara completar 10 anos, Senju Kikuno morreu. Como isso se relaciona? Com a morte da esposa, Senju Butsuma abandonou imediatamente o tratado matrimonial com os Ataki, de que não haveria mais ataques direcionados às crianças de outros clãs. Um dos primeiros a morrer foi Yariko, o irmão mais novo de Madara e Izuna. Ele tinha 7 anos e carregava uma carta para uma aldeia próxima. No inverno seguinte, um grupo Senju se infiltrou no nosso complexo do clã uma noite e matou os 2 filhos mais novos de Tajima-sama enquanto dormiam. MYK tinha 5 anos e Sabur, 3. A irmã de 2 anos de Ikaku, Tokumi, também foi morta enquanto descansava ao lado do Yori. Tobirama sente um mal-estar vago. Matar shinobi treinados no campo é uma coisa, mesmo que ele deteste lutar contra os muito jovens, mas entrar numa casa e matar crianças dormindo? E sob ordens do próprio pai? Hashirama ficou pálido e parece ainda mais enjoado. Com o complexo do clã comprovadamente inseguro para seus filhos, Tajima-sama escolheu mantê-los onde pudesse vê-los, conclui Kita, baixa. O que ainda teve o efeito de não forçar seus homens a enfrentar os filhos igualmente jovens de Butsuma, mesmo com vingança para alimentá-los. Muitos relutavam em atacar crianças sem razão clara, e a necessidade de defender os herdeiros do líder serviu de motivação. O restante, que os Senju claramente não tiveram tais escrúpulos, ficou no ar sem ser dito, e ainda assim foi ouvido. Com licença, Kita-chan, murmura Hashirama, antes de fugir da sala, náusea e horror nítidos no chakra. Kita remove a chaleira do braseiro e verte água sobre as folhas usadas no outro bule. Tobirama, por sua vez, tem muito em que pensar. Ele leu o tratado matrimonial da mãe, mas tinha imaginado que o pai o quebrara em retaliação à morte de Kavarama. Não que tivesse instigado o conflito que custaria a vida de seus 2 filhos mais novos pouco mais de 1 ano depois, que teria provocado deliberadamente o clã Uchiha ao ponto de despertar indignação e brutalidade. Ele fizera isso e mesmo assim empurrou todos os filhos para o campo de batalha em seguida, levando diretamente às mortes de Kavarama e Itama e alienando Senju de seus aliados Ataki. Como isso é relevante para a questão da educação, Kita-san, pergunta Tobirama, baixo. Eu explicarei quando seu irmão voltar, Tobirama-san. A chaleira vazia é posta de lado num suporte, e o chá em infusão volta ao calor, mas posicionado de forma diferente para manter a temperatura em vez de aumentar. Os olhos de Tobirama deslizam para o prato da Skoi. O esqueleto agora parece mais ameaçador do que cômico, um lembrete da presença constante da morte e da natureza efêmera da alegria. Kita serve mais chá. Hashirama retorna, chakra ainda instável, mas o rosto recém-lavado. Então, a questão da educação, prossegue Kita. Não sei se você está ciente, Hashirama-kun, mas os Uchiha costumam ser pesados na composição de chakra. Algo relacionado à linhagem, o detalhe não importa, mas na prática significa que nossas crianças tendem a se desenvolver primeiro no intelecto, e só depois no físico e no emocional. Isso quer dizer que uma criança pode se sair muito bem em testes, que tem respostas corretas específicas que se aprendem por repetição, mas se sair mal ao aplicar esse conhecimento em situações reais. O que, como você pode imaginar, teria resultados desastrosos se a criança estivesse numa missão. Baixa resistência também pode ser um problema. Eu mesma só desenvolvi uma reserva de chakra madura quando já estava perto dos 18. Então Madara teme que mesmo as crianças que têm conhecimento e habilidade não consigam aplicar isso direito até serem mais velhas, pergunta a Hashirama, determinado a entender. E que o chakra desequilibrado limite a capacidade de executar jutsu. Tobirama enxerga implicações bem além disso. Pouco Yang significa menos energia física, o que implica que jovens Uchiha seriam menos capazes no taijutsu do que Senju da mesma idade e provavelmente menos capazes de acompanhar no campo. Mais propensos a cair em exaustão de chakra também, o que pode ser fatal. Senju tendem a ter Yang mais alto, o que gera o problema inverso, muita energia física e pouca paciência para pursuits intelectuais até a maturidade. Tobirama é uma exceção, o sangue da mãe lhe deu Yin mais alto e seu chakra sempre foi incomumente bem equilibrado. Kita faz um som afirmativo. Você pode descrever o programa de treinamento infantil do Senju, Hashirama-san? Bem, eu nem consigo lembrar de não ser treinado, admite Hashirama, meio sem jeito.
Então deve começar muito cedo. Eu comecei a trabalhar Mokuton com 7, embora só tenha ficado bom o bastante para usar no campo aos 14. Mas Kazan começou Tobirama com Kunai aos 4, e Tsanos pôs na espada aos 8, e Tobi começou o treino elemental quando ele tinha 12, 8. 11. A Ninja. Primeiros exercícios preliminares de fortalecimento e testes de afinidade, e então Jutsu de verdade quando eu fiz 12. Levou esse tempo para ficar evidente que ele tinha chakra suficiente para que o treino valesse a pena. Kita sentiu. Entre os Uchiha, o treino físico tradicionalmente começa aos 8, embora fundamentos como flexibilidade, destreza e meditação para familiaridade com o chakra comecem antes. Treino elemental é padrão, junto com lâminas e shuriken, fora isso, apenas linhagens guerreiras ou quem deseja entrar na guarda externa profunda. Treino de campo começa aos 14, quando alguém interessado pode se candidatar a ingressar na guarda externa. Tradicionalmente eram 6 meses intensivos sob um mentor, mas meu marido ampliou para 2 anos completos, sob rotação de sensei, para instalar um leque de disciplinas. 8. É surpreendentemente tarde para começar o básico. Mas eu vi crianças mais novas treinando, aponta Tobirama. Kita o encara, serena, por cima da xícara. Eu disse tradicionalmente, Tobirama-san. À luz de mudanças na estratégia de batalha dos Senju, o clã foi forçado a começar a treinar muito mais cedo, ao menos nos aspectos físicos, para garantir que as crianças consigam resistir a um inimigo caso fiquem em dificuldade sem um adulto presente. Em outras palavras, culpa dele. Então Madara quer manter o sistema educacional tradicional Uchiha, conclui Hashirama, porque é o que ele conhece e ele sabe que funciona. Kita muda levemente o peso. Imagino que sim, Hashirama-kun. E isso tem o benefício de garantir que não existam crianças-soldado, porque nossas crianças não serão permitidas em nenhum lugar perto do campo de batalha. Mas o que essas crianças fazem o dia inteiro, Kita-chan? Eu sei que Tobi ficava entediado, e isso com permissão para treinar. Kita solta um resmungo curto. Tarefas, Hashirama-kun, limpam, cozinham, cuidam do jardim, cuidam de irmãos e primos menores. Também jogam, aprendem a ler e escrever kanji, encontram um ofício de que gostam, fazem amigos e correm pela mata. Ela ergue uma sobrancelha provocativa. Quantos Senju conhecem todos os seus kanji, Hashirama-kun? Hashirama se encolhe, sorrindo, envergonhado. A implicação é que a maioria dos Uchiha conhece kanji. Ou ao menos o suficiente. Entre os Senju, kanji é ensinado apenas a Meiji Nino, guerreiros de alta patente e herdeiros. Mais da metade do clã conhece apenas katakana e alguns kanji de nome, embora as mulheres leiam hiragana. Eu vejo mérito em impor limites de idade à habilidade shinobi, a ninja, oferece Tobirama. Ao menos lhes daria superioridade moral, e não é como se faltassem números uma vez que o tratado se concretize. Apenas treino de armas e manipulação externa de chakra. Atrasar isso também dá mais tempo para aprender habilidades suplementares, aumentar reservas e encontrar uma especialidade adequada. Sem crianças no campo, há menos gastos com armaduras sob medida e some o constrangimento de ajustar estilos de taijutsu conforme as pessoas crescem. Crianças se acostumam a mirar para cima no combate, adultos miram para frente ou para baixo. Treinar para abandonar hábitos precoces é difícil. A única razão de ele e Hashirama terem sofrido pouco com isso é que lutaram principalmente contra gente da mesma idade. Os Uchiha se certificaram disso. Hashirama olha para ele, os lábios esboçando um sorriso afetuoso. Você gosta da ideia, não é, Tobi? Você teria tido tanto mais tempo para aprender Finjutsu direito se Tsa não tivesse te mandado em missões. Ele se volta para Kita. Tudo bem, eu vou perguntar a Madara os detalhes e como ele pensa em fazer funcionar. Realmente parece bom. Uma vila onde as crianças podem ser crianças por mais tempo vai ser maravilhosa. Mal posso esperar. Talvez você pudesse caminhar com meu marido pelos jardins maiores amanhã e discutir suas perspectivas, e então, se correr bem, falar com a Kimichi-san juntos para retomar as negociações em alguns dias, sugere Kita, com suavidade. Excelente ideia, Kita-chan, responde Hashirama, animado, e então se compõe. Você me deu muito em que pensar.
Obrigado por ter paciência comigo, Kita-chan. Ele se curva na medida exata para marcar sinceridade. Madara é realmente afortunado por ter você como esposa. Kita ergue o leque para cobrir o rosto, mas não rápido bastante para esconder um leve rubor. Você é muito gentil, Hashirama-kun, murmura, olhos baixos. Obrigado pelo chá e pelos doces, completa Hashirama, mas a gente deve ir agora. Não quero tomar mais do seu tempo. Olha só, ele sabe se comportar em companhia educada e, em geral, só escolhe não fazê-lo. Maravilha. Tobirama se curva, breve. Obrigado pelo chá, Kita-san. Foi muito agradável comer Senbei Uchiha de novo. Fique à vontade para levar o restante com você, Tobirama-san, assegura Kita, baixando o leque quando o rubor se desfaz. Espero que o resto do seu dia seja agradável e produtivo. Tenho certeza de que será, Kita-san. Ele ainda não sabe qual é a agenda dela, além do óbvio de manter o tratado avançando e evitar que a Hashirama antagonize o marido dela demais. Mas tem certeza de que existe algo a mais. Ele terá de continuar observando e ver o que ela deixa escapar. Madara retorna da falcoaria em excelente humor, falando animadamente com um Nara desconhecido que tem um gavião no pulso, enquanto alimenta a grande águia no próprio pulso com pedaços de carne e vísceras. Ele vê Kita esperando no pátio, encerra a conversa e se apressa, virando o rosto para beijar a bochecha dela sem apertar a ave. Esposa, murmura, caloroso. Quem é esta adorável dama? Pergunta ela. O marido sorri. Onde estão meus modos? Kita-san, está é Tenka, uma águia gavião da montanha. Tenka, está é minha esposa, Kita-san. Um prazer, diz Kita, fazendo breve contato visual exigido com a ave então voltando a atenção ao marido. A mesa do jantar será abastecida por suas conquistas? Não hoje à noite, mas com certeza amanhã, diz Madara, alegria inundando seu chakra. Eu e Tenka batemos uma garça, 2 fazões e um cuco, ela está comendo o cuco. Também voei e cama, um falcão peregrino, e capturamos várias perdizes. Parabéns pelos muitos êxitos, diz Kita, sincera. Foi uma caçada excelente, ainda mais com aves que não eram dele. E que atividades você andou fazendo na minha ausência, minha querida? Ele pergunta com sagacidade, ainda com os olhos brilhando pelo prazer do passatempo favorito. Kita reconhece o tom, ele sabe que ela mexeu peças, só quer ouvir qual foi o movimento. Convidei a Hashirama para vir, e consegui fazê-lo enxergar sua perspectiva tanto na construção quanto na educação, diz ela, baixa, consciente do movimento ao redor, gente passando para levar caça aos cozinheiros e devolver as aves aos viveiros. Madara ergue uma sobrancelha, o chakra dele treme, curioso, mas o corpo continua impecavelmente estável. Minha esposa adoravelmente ardilosa, aproveitando a vantagem, comenta, seco. Obrigado, Kita. Eu aprecio você suportar isso por mim. Ele não é tão insistente quanto era, ela concede, e eu tenho mais prática em me fortificar agora. As técnicas especiais de meditação que você me mostrou ajudaram muito. Ser mais explícita sobre o Manji naquele cenário seria imprudente. Sério? Aquilo ajuda, Madara parece ponderar, lançando um olhar breve ao Yamanaka que se aproxima, e estendendo o braço para que o falcoeiro recupere a águia gavião do pulso dele. Talvez seja sensato adicionar isso ao treinamento regular da guarda externa, então, para que todos se beneficiem. Não dito, mas claro, se a vila de fato existir, mais membros do clã precisarão resistir a Hashirama a curta distância. Deixo isso ao seu julgamento, diz Kita, virando-se para ver a grande ave ser levada. Você acha que Staidono aceitaria exibir algumas de suas aves para que eu as desenhe? Ela ficou muito melhor com gaviões e outras aves ao longo dos anos, e eles dão inspiração para padrões de kimono e bordados tanto quanto as pinturas intricadas de mariposas que a Burame Akitsu ainda lhe envia. Os Aburame também pagam muito bem pela seda figurada de mariposas que a Associação das Viúvas produz, o que é extremamente satisfatório. Tenho certeza de que ele ficaria contente e lisonjeado, concorda Madara. Podemos perguntar agora, se você quiser. Ele está ali. Ele sinaliza para onde o anfitrião conversa com Yamanaka e Nozuki.
Kita suspeita que os Yamanaka usem os gaviões do patrono para mais do que caça. Uma ave de rapina seria adequada para espionagem através das técnicas mentais, e ter aves criadas à mão para praticar é muito mais seguro do que usar selvagens. Isso me agradaria muito, concede ela. Madara sorri e vira, liderando o caminho sem se adiantar, de modo que o braço dele roça o ombro dela a cada passo. Ele tem sangue na mão exposta e na luva, gotículas escuras e penugem presas ao Itatari, não o traje de batalha índigo, mas um conjunto de linho fino em roxo avermelhado, estampado por reserva com folhas de malva. Ele está abertamente, irrefriavelmente contente. Kita quase poderia beijar o anfitrião por ter arranjado aquilo. É o maior intervalo de relaxamento consciente que ela vê no marido há meses. A intervenção de Kita leva Shirama a solicitar uma conversa, na manhã seguinte, sobre as esperanças e objetivos de cada um para a vila, o que já é um avanço enorme em comparação a aparecer na porta da hospedaria Uchiha e esperar ser admitido. No passeio pelos jardins Akimishi, o amigo dela faz muito mais perguntas sobre por que Madara quer fazer as coisas de um jeito em vez de outro. É a melhor conversa que Madara tem com a Shirama desde que tinham 11 anos, então quando Staidono sugere no jantar que reabram as negociações diplomáticas em 2 dias, Madara concorda sem dificuldade. O atraso lhe dá tempo para considerar algumas observações de Hashirama, como encaixar treino elemental adequado ao currículo, já que ensinar todo mundo a moldar fogo como os Uchiha não funciona para os Senju, mais afinados com terra e água, e também para treinar mais seus alunos de Manjiki. Kita melhorou, de fato, mas ainda está longe da proficiência total, e como o Iko é menos hábil com o ninjutsu médico, eles precisam espaçar mais as lições práticas para evitar dano permanente. Madara começa a suspeitar que o uso prolongado, combinado com falta de cuidado médico apropriado, é o que causa deterioração visual. Abusar de chakra para reforçar músculos é danoso, daí a importância de moderar o fluxo e construir tolerância pouco a pouco. E por isso uma corrida no limite pode deixar alguém dolorido e de cama por meio-dia depois. Uso de Manjiki deixa o olho dolorido mesmo quando um treino adequado impede que haja sangramento, mas a dor não é suficiente para forçar repouso e então dano se soma a dano. Ele vai ter de escrever outro pergaminho, não vai? Ou pelo menos colaborar com Iori para testar a teoria. Talvez com a ajuda dela consigam definir a natureza exata do dano. Ele sabe que é relacionado a chakra, mas há uma discrepância notável entre o quanto ele usa em técnicas de Manjiki e o quanto, teoricamente, uma técnica assim deveria exigir. O Sharingan sempre foi um pouco misterioso, mesmo entre os Uchiha, mas isso é mais estranho do que o modo como os 3 Tomoe parecem girar apesar de os músculos da íris estarem firmemente ancorados. Aquilo é apenas um truque de pigmentação. As íris Uchiha são como pele de polvo, mudando de cor conforme padrões internos de chakra, e o efeito de Tomoe girando ajuda a moldar genjutsu complexos. Mais Tomoe significa um controle mais fino, mas o Sharingan maduro tem apenas 3 em cada olho. O Manjiki adiciona controle superior no genjutsu, mas ao custo da saúde do olho, e, portanto, é uma troca péssima. Ainda assim, isso fica para depois que o tratado for assinado. Primeiro, ele precisa garantir que as fundações da vila estejam definidas e acordadas de modo que ninguém possa corroê-las mais tarde, quando o tempo tiver embotado o horror da guerra. Desta vez, os Senju presenteiam os Uchiha com um braseiro de bronze belíssimo, com tampa vazada e incrustada com padrões de prata, ouro e negro. Madara o admira de verdade e descobre que é obra de um mestre artesão famoso. Em troca, ele apresenta 2 tapeçarias de seda bordada que Kita fez, mostrando as cenas clássicas de Ami no Uzumi dançando sobre um tonel virado e despindo camadas de kimono enquanto os outros deuses riem, e Amaterasu saindo da caverna ao ouvir esse riso e ao se ver no espelho de Yata. A esposa fizera as peças com a intenção de dá-las, embora provavelmente esperasse oferecê-las ao daimyo ou a algum aliado antigo. Os Senju ficam impressionados e muito gratos. As negociações seguem muito mais suaves do que os embates aos gritos da semana anterior. Eles conseguem, de fato, fixar vários pontos do primeiro dia. Em vez de deixar a Shirama concluir que já cobriram o necessário agora que moradia foi concedida e o currículo básico da desejada Academia Shinobi foi aprovado de forma provisória, Madara move o tema para saneamento e água encanada, o que exige muito mais explicação e que Kita produza livros e pergaminhos de referência, além de mapas.
A reação de Tobirama ao mapa da área proposta para a vila é encarar por alguns segundos, chakra fervendo de inveja, e então pedir com educação uma cópia para tomar notas adequadas. Madara rabisca uma cópia básica do mapa de terreno e então pede a Kita que traga as sobreposições translúcidas de Vashi, papel artesanal, para mostrar planos de estradas, tubos de água, locais de pontes e o esgoto e as obras de tratamento. Hashirama confessa não saber nada disso, então eles encerram cedo para que Senju leiam os textos e tragam contribuições da manhã seguinte. Pelo olhar de Tobirama, ele espera passar a noite em claro tomando notas. Madara, portanto, dá a entender deliberadamente que uma tarde é insuficiente para conclusões significativas e sugere conceder mais um dia. Isso é bem recebido, embora fique claro que o dia não conta como pausa no andamento do tratado, e Madara usa o tempo extra para ler as cartas trazidas por Corvus naquela manhã e escrever respostas apropriadas. Já passam de 2 semanas de negociação e parece que podem fechar em mais uma semana, o que é promissor. Menos de um mês para um tratado assim complexo é, na verdade, impressionante. Ler o resumo de Izuna sobre acontecimentos e decisões na guarda externa, pontuado por notícias das meninas e detalhes sobre a última fornada de cerâmica, é uma forma muito agradável de passar a tarde. A carta de Obabari Oba é bem mais densa, mas ao menos nada daquilo exige ação dele, esse é o trabalho dela. Ela só prefere mantê-lo informado para que ninguém seja tolo o bastante para tentar fazê-lo revogar decisões dela e colocá-los um contra o outro. Kita tem uma variedade muito maior de cartas, evidentemente um acúmulo de correspondências de fora do clã ao longo das últimas 2 semanas. Segurando uma carta contra a luz, ela faz um som satisfeito. Boas notícias? Pergunta Madara. Mal-chan teve o bebê, é um menino, e o marido vai chamá-lo de Benosuke. Madara supõe que seja um nome de infância, samurai parecem gostar de renomear os filhos ao entrarem na idade adulta. Envie meus parabéns. Você vai mandar um presente? Sim. Já tenho algo embrulhado, só não queria mandar cedo, por precaução. Vou escrever e pedir que Midori envie por mensageiro junto com o presente. Mais alguma coisa interessante? Bem, eu já tenho 4 novas ideias de padrões de kimono a partir da última pintura de Akitsu-chan. Ela estende o pergaminho aberto, a mariposa pintada é grande, com padrões incríveis nas asas, 3 variações óbvias em ouro, prata e negro. Eu usaria um kimono com esse padrão, gosto especialmente dessas manchas, como contas de ábaco, diz Madara. Espera, isso é uma mariposa coruja? Sim. Eu também gosto dessas linhas de manchas, pode ser interessante manter o padrão básico e experimentar combinações de cores diferentes. Deixo essa parte para você e para a Associação das Viúvas. Madara só se envolve ao admirar o resultado final ou dar opinião pessoal, com a compreensão de que elas não vão fazer o que ele disser só porque ele disse. Ele reconhece que a maioria das mulheres envolvidas tem gosto muito melhor do que o dele. Ainda assim, ele gosta de vestir roupas que mostram o trabalho delas. É um pequeno prazer durante as negociações, e ele notou que muitos Akimishi, e 1 ou 2 de Yamanaka, têm prestado atenção ao guarda-roupa dele. É possível que, depois de o tratado ser concluído, eles fiquem mais um pouco para arranjar mais comércio com a aliança Akimishi, o que seria muito bem-vindo porque permitiria ao clã comprar mais tinturas Yamanaka em troca. Sim, o clã poderia produzir suas próprias, mas alimentar todos é mais importante do que cultivar plantas de corante, e com tão poucos adultos, esse tipo de trabalho foi o primeiro a ser deixado de lado. Eles têm dinheiro, mas mão de obra limitada, então compram quando podem. Madara aguarda o dia em que isso deixará de ser verdade, ou só será verdade para tinturas raras. Isso ainda está há pelo menos uma década, porém. Vamos nos divertir com isso, diz a esposa, tranquila, recolocando o pergaminho de lado. Disso Madara não tem dúvida. As negociações sobre serviços básicos e saneamento seguem razoavelmente bem. Tendo lido a documentação fornecida por Madara e pelos Nara, Tobirama concorda plenamente com a necessidade de padrões mínimos, e acordos são firmados sobre quem os manterá. Tubos são de metal ou cerâmica, então ficarão sob responsabilidade Uchiha, enquanto Senju arcarão com metade dos custos de material e trabalho, mas a gestão de água e resíduos cairá ao Senju por afinidade elemental. Leva alguns dias para fechar, mas fecha,
e fica formalizado no documento final. O próximo item na pauta é, claro, governança. Eu não vejo por que a vila precisa de um líder próprio, diz Madara, direto. Temos um sistema de justiça definido, esclarecemos cargas de missões e o sistema de comparação entre nossos clãs para evitar conflito. Até temos um sistema educacional compartilhado preparado, embora leve tempo até nossas crianças estarem prontas para aprender lado a lado. Por que precisamos nomear um líder? Eu e o chefe da guarda doméstica Uchiha somos obviamente responsáveis pelos Uchiha na vila, e a Shirama é responsável pelo Senju. Quem quiser negociar terá de apresentar o caso a nós dois, e decidiremos juntos. Por que um chefe receberia autoridade sobre o outro? Ele pausa. A menos que você queira nomear por números, nesse caso eu acabaria liderando. Eu pensei que pudéssemos decidir por voto, oferece a Shirama. Madara solta um resmungo zombeteiro. E claro que só adultos ou só shinobi votariam. Não, obrigado. O lembrete de que bem mais da metade do clã Uchiha é menor de idade é indesejável, mas deixa o ponto de Madara muito claro. Qualquer voto seria fundamentalmente injusto, já que os adultos votariam no próprio chefe. Então a governança fica resolvida, diz a Kimichi-sama com leveza, no sentido de que não será tratada agora, mas poderá ser revisitada mais tarde. Justo, concorda Shirama. Afinal, se outros clãs se juntarem, teremos de tratar disso. Ou civis sob a autoridade do Daino, concorda Madara. Muito bem. A questão da governança fica adiada até que se torne relevante. Ele passa os pergaminhos à frente para Kita-san, que os recebe e lhe entrega um pergaminho menor. Então restam garantias, cláusulas de penalidade e sanções diplomáticas por quebra de compromisso, intencional ou acidental. Tobirama cutuca o irmão antes que ele proteste. Dar exemplo, lembra, Anija, ele murmura. Ninguém vai levar o tratado a sério sem penalidades severas e demonstrações politicamente adequadas de boa-fé. A Shirama suspira. As garantias padrão para um novo tratado entre clãs tradicionalmente envolvem casamentos de aliança, mas o clã Senju não tem mulheres em idade apropriada para oferecer, diz, firme. Tobirama aprecia que o irmão tem autoconsciência para não oferecer K, apesar de ela ser uma candidata óbvia, prima de primeiro grau, menos de 30, solteira. K assassinaria qualquer marido imposto sem consentimento, possivelmente no leito conjugal, se não durante a cerimônia. E, se isso não acontecesse, ela provavelmente mataria Shirama por sugerir e Tobirama por não tê-lo impedido. Por outro lado, K sabe que Tobirama não tem controle real sobre o irmão mais velho, então talvez ele escapasse com danos menores. Isso não será um problema. Os Uchiha não oferecem nem esperam casamentos de aliança, diz Madara, calmo. Mas uma troca de reféns de curto prazo, talvez meio ano como prova de boa-fé, teria efeito semelhante. Ele fita do outro lado da mesa. Como prova de compromisso, estou disposto a oferecer meu general e segundo na guarda externa, Uchiha Kaku-san, que também é meu primo de primeiro grau pelo lado do irmão do meu pai. O olhar de Tobirama vai para o homem em questão, que passou todo o processo sentado em silêncio atrás e à esquerda do chefe do clã. O Shirikaku parece ter a idade de Tobirama, ou talvez um pouco menos, com cabelo negro assentado e linhas leves ao redor dos olhos. Ele parece perfeitamente à vontade em ser oferecido como refém a um clã rival, mas Tobirama já ouviu falando, preocupado, com Madara durante refeições sobre vários adolescentes da guarda externa e sabe que o homem tem uma esposa grávida em casa, além de irmãos mais novos sob sua responsabilidade. Ele é equivalente em posto e posição a K, o que de fato mostra compromisso considerável por parte Uchiha. Como prova de compromisso, ecoa Shirama, eu oferecerei meu irmão mais novo, Senju Tobirama. Anija! Tobirama contém a palavra num sibilo furioso, mas os dedos tremem com vontade de estrangular o irmão. Mas, Tobirama vira o rosto e faz contato visual com Madara. Minhas desculpas, Madara-sama, mas a comitiva Senju não discutiu a possibilidade de troca de reféns. Ele lança um olhar a Kimichi-sama. Então eu humildemente peço que nos excuse. Ele se esforça para manter o chakra em níveis polidos, mas é esforço. Claro, Senju-san, diz Madara, suave. É um assunto muito sensível,
que exige reflexão apropriada. Vamos retomar amanhã de manhã, concorda Kimichi-sama, e confio que então poderemos definir garantias e penalidades sem mais atraso. É claro, Akimichi-sama. Tobirama se curva, agarra o irmão pela manga e o arrasta para fora da sala, enquanto o restante dos senjus acompanha. 8. Aqui não, rosna Tobirama, mantendo os olhos no corredor adiante. Ele sente, mais do que ouve, o irmão murchar, com a familiar nuvem de tristeza e culpa que Hashirama exala quando é contrariado. Isso é tanto manobra quanto sentimento, então Tobirama ignora. Virando uma esquina, avançando por um corredor aberto e pegando à esquerda numa bifurcação, eles retornam à hospedaria. Risha, Shiji e Agura somem no quarto compartilhado, fechando Fuzuma para criar a impressão de privacidade. Tobirama aprecia a discrição, solta a manga do irmão e se volta para ele. Anija, o que você tinha na cabeça? Por que você disse isso? Você nem me perguntou antes. Hashirama desaba. Desculpa, Otto. Eu devia ter perguntado. Ele se recompõe e o olhar endurece. Mas, Tobi, tem de ser você. Você entende o que está em jogo e eu confio em você. E você disse que se deu bem com Madara e Kita-chan. Isso é importante, e todo mundo no clã olha para você, então se você conseguir se dar bem com eles, eu sei que os outros vão seguir. Isso não é motivo, rebate Tobirama. K faria tão bem quanto, até melhor. Ela é equivalente a Ikaku. Oferecê-lo como refém implica que Hashirama o valoriza menos, que suas contribuições são as de um terceiro na linha. E isso dói. Otto, eu iria se eu pudesse, implora Hashirama, mas isso não mostraria confiança. Por favor, Tobi. Eu estou pedindo porque eu te valorizo. Você sempre cuidou tão bem de mim e do clã. De verdade, devia ter sido você o primogênito, você teria sido um Mizan tão bom. Tobirama perde o resto na boca gelada do estômago e no rugido nos ouvidos. Um bom irmão mais velho? Ele já foi irmão mais velho. Foi de Tama e Kavarama, e olha o que aconteceu com eles. Ele falhou. Tobi? Otto. Ele pisca. Hashirama o encara, preocupado. Tobi, você tem dormido o suficiente? Eles estavam reféns, certo? Você não vai mudar de ideia, vai? Pergunta Tobirama. Ele conhece o irmão, Hashirama é teimoso como cordilheira. O rosto de Hashirama não perde a preocupação, mas ele a sente. Tem de ser você, Tobirama. Você entende. Você viu. Você sabe por que a gente precisa de paz. Para os dois clãs. E talvez, um dia, para outros clãs também. Tobirama está cansado de ser o pilar que sustenta o irmão. Anija, eu, pessoalmente, matei o pai de Kita-san. O pai civil dela. Eu não sei se ela sabe, mas eu não vou fazê-la sentir que precisa me hospedar de novo. Especialmente se ela não souber. O rosto de Hashirama fica triste demais, mas ele não diz nada. Só olha com aqueles olhos castanhos de servo que sempre pedem sem pedir. Tobirama nunca foi bom em negar. Certo. Eu vou dizer a ela hoje. Se depois disso ela não quiser que eu pise em terras Uchiha, você escolhe outra pessoa. Hashirama assente, sério. Justo. Eu vou começar a escrever uma carta para cá, para não perder tempo se ela disser não. Tobirama se curva, curto. Obrigado, Anija. Vou mandar mensagem agora pedindo para falar com ela. Ele tem quase certeza de que Kita vai recusar depois de saber, mas não é para escapar de ser refém, é porque ela merece saber, e merece ouvir da boca dele. Ele não contou antes porque seu chakra estava selado e, se ela tentasse matá-lo, ele nem conseguiria fugir. E também porque ele era hóspede, e as regras de etiqueta talvez contivessem a reação dela. Agora não. Anija, não exija sanções nem deixe os Akimichi punirem os Uchiha se ela me ferir permanentemente. A transformação do Vani ainda está fresca na mente, e ele já viu como emoções fortes alimentam a ativação de linhagem Uchiha. Ele confia que sairá vivo, mas ileso talvez seja pedir demais. Se é isso que você quer, Tobi, concorda Hashirama, franzindo o senho.
Eu não acho que ela vá. Ela é gentil e paciente e quer paz também. O irmão é um otimista incurável. É perfeitamente possível querer paz, e ainda assim, querer vingança por um familiar morto. Civis fazem isso o tempo todo. Por isso contratam assassinos shinobi em vez de pegarem em armas. Kita não sabe por que Tobirama pediu para falar com ela em particular, mas ele disse que é para que as negociações continuem de forma suave, então ela não tem muita escolha. Ainda assim, sente-se um pouco inquieta. O último atrito Senju foi interno, então não deveria exigir que Tobirama fale com ela para resolver. A menos que ele queira que ela convença Madara a recusar Tobirama como refém por causa de Izuna, mas isso minaria a autoridade de Hashirama e ela não acredita que Tobirama tenha um único osso subversivo no corpo, ao menos quando o assunto é o irmão. Madara ergue uma sobrancelha ao ler o bilhete, mas concorda em levar Sahoro e Sakurajima para os campos de treino pela tarde, e Kaku ficará como guarda nominal, e Iko está fora passando tempo com as filhas gêmeas de Yamanaka Inoshi, Inoko e Inoka, que têm a idade dela. Kita se alegra pela amizade, paz deve significar mais laços com outros clãs e relações gradualmente menos transacionais. Kita se despede do marido e dos subordinados, pega uma chaleira reserva para Ikaku enquanto ele prepara um braseiro para ela e outro para Sino Engava, varanda interna, do lado oposto da hospedaria, e então manda um recado às cozinhas Akimishi pedindo algo leve para servir ao visitante. Eles enviam a gemochi temperado com shishimi e uma caixa de bambu curvado com pãezinhos de porco sobre uma caixa térmica, o que é uma boa mistura de petiscos e comida de verdade. Também prometem wagashi, doces tradicionais, mas ainda vão preparar, então não chegam antes de meia hora. Os Akimishi parecem convencidos de que ela é magra demais, sempre mandando mais comida do que ela espera quando pede lanches. Aqueles pãezinhos, por exemplo, são uma refeição inteira. Bem, Ikaku vai gostar de um, e Madara e os outros vão liquidar as sobras quando voltarem do treino. Kita põe a água para aquecer, separa o cesto de sencha, escolhe um par de xícaras informais e tranquilizadoras e aguarda. Tobirama é pontual, então deve chegar logo. E chega. Contudo, o chakra dele está levemente instável e há algo nos movimentos que aciona um sino de alerta na mente dela. Ela já viu aquilo em guerreiros que vivem sonhos acordados do campo de batalha, o que ela reconhece como TEP. A tradição Uchiha diz que isso surge quando o esquadrão e a família falham em apoiar e ancorar o guerreiro como deveriam, um sinal de negligência, portanto, algo a ser tratado com cuidado redobrado e aceitação atenta. O Sharingan torna isso um problema muito presente para o clã, mas eles têm tradições bem estabelecidas para manter todos o mais sãos e amparados possível. Parte disso é porque a guarda externa é organizada em esquadrões de idades mistas e incentivados a se tornarem coesos, para que nem mesmo os órfãos fiquem isolados. Tobirama tem alguém no clã Senju que o ampare? Hashirama é o único irmão e claramente atento de menos para oferecer cuidado adequado. Os pais dele estão mortos, embora ele tenha mencionado várias tias, um tio e uma avó ao longo das negociações, não há indício de proximidade. Kita-san. Ele se curva. Ela devolve a reverência. Trocam formalidades, e ela o conduz para sentar com as costas voltadas ao tokonoma, alcova decorativa, e ao vaso de flores. Tobirama oferece agradecimentos adicionais, mecânicos, por ter sido colocado no lugar de honra, mas ela percebe que ele está distraído. Talvez não de modo consciente, mas muito, muito distraído. Talvez chá e comida ajudem. Não ajudam. Tobirama-san. O que o levou a solicitar uma visita particular? Pergunta ela depois das primeiras xícaras e de ele beliscar, educado e sem entusiasmo, o Agemoshi. Ele deve estar muito desconfortável para não se deixar tentar pela cozinha Kimishi. Tobirama pousa os hashis com cuidado e coloca as mãos sobre as coxas, palmas para baixo e dedos abertos, um gesto que, entre shinobi, significa confiança ou rendição. Leva um momento a mais para formar selos quando as mãos estão assim, em vez de juntas diante do peito. Kita-san, diz ele, pesado, sustentando o olhar, você foi uma anfitriã extremamente generosa comigo. Contudo, há algo entre nós que eu não sinto que possa, em boa consciência, deixar quieto por mais tempo. Kita não faz ideia do que seja. Ela ergue a xícara e bebe para esconder a confusão. O que seria? Tobirama-san pergunta, polida.
Ele parece se recolher por um instante e então enrijece os ombros. Kita-san, eu lamento admitir que fui pessoalmente responsável pela morte de seu pai. Os dedos dela se fecham reflexivamente ao redor da xícara, a dor habitual, sempre que o pai é mencionado, atravessa e se apaga. Sim, ele está morto. Não, ficar presa na dor não ajuda. Você foi pessoalmente responsável? Pergunta, baixa, com algo irritado e dolorido subindo a pele. Você o assassinou numa viela, Tobirama-san? Não foi numa situação de guerra? Ele não havia ferido e matado mais da metade dos seus? Ele não escolheu agir assim? Você não tinha o dever de proteger os seus, assim como ele tinha o dever de proteger os dele. Tobirama parece chocado com a ofensiva verbal. Kita-san, foram minhas escolhas de estratégia e minhas habilidades sensoriais que levaram o Senju a atacar missões de comércio Shira. Sim, interrompe Kita, deliberadamente, sem se importar com a falta de etiqueta. Foi. E meu pai sabia exatamente os riscos que corria ao se voluntariar. Aquilo foi escolha dele, Tobirama-san. Ele sabia o que arriscava, assim como eu e meus irmãos em idade de entender. Ele tinha visto os irmãos dele fazerem o mesmo, tinha visto as irmãs chorarem maridos e filhos, e se considerava afortunado por nunca ter enterrado uma criança. Ela respira rápido, firme. Então, quando viu que não havia guerreiros suficientes para segurar a linha e ainda preencher um esquadrão para missões de comércio necessárias, é claro que se apresentou. Era o tipo de homem que dava um passo à frente quando enxergava que não fazê-lo poderia custar ao clã mais do que podíamos pagar. Tobirama fica tão imóvel e tão pálido, o chakra tão comprimido, que parece uma figura pintada. Então meu pai escolheu arriscar a vida pelo clã, continua Kita, mais estável agora, reinando em tensão e chakra. Ele escolheu, e ao escolher alimentou o clã, equipou o clã, enriqueceu o clã. Ele escolheu de novo quando você conduziu seus homens até ele, e nenhuma criança Uchiha morreu naquele dia, cortada antes de florescer em força plena. Houve uma única morte, nenhuma das nossas necessidades arduamente conquistadas se perdeu, e eu não duvido que meu pai tenha saboreado a vitória até o fim. Nossos clãs estavam em guerra, Tobirama-san, e meu pai escolheu. Não presuma tirar isso dele. O visitante recupera um pouco da postura e se curva, fundo. Minhas mais sinceras desculpas pela presunção, Kita-san. Eu não ousaria diminuir os feitos do seu pai. Bom. Eu aceito sua retratação, Tobirama-san, mas prefiro não falar mais disso. Claro, Kita-san. O chakra dele finalmente reaparece, lento e cauteloso, como um gato espiando debaixo de uma mesa. Posso saber por que você escolheu um tema tão pessoal para esta conversa? Pergunta Kita, num gole mecânico de chá. Os olhos dele descem para as mãos. Meu irmão insiste que eu sirva como refém para o clã Uchiha, Kita-san. Eu não queria que você se sentisse pressionada a me hospedar, nem obrigada a suportar minha presença se isso lhe causasse dor. A ninja concordou que, se você se opuser à escolha dele, minha prima pode me substituir. Kita gostaria de sacudi-lo pelo colarinho até ele voltar a falar com bom senso. Tobirama-san, meu pai está longe de ser o único Uchiha que morreu por suas mãos. E não foi o único civil. Nos primeiros grupos emboscados havia apenas civis, e havia crianças entre eles. O rosto dele volta a perder cor. Meu marido perdeu quase toda a família estendida do lado materno em 9 meses. Homens, mulheres, crianças. Era um dos ramos maiores. O visitante parece prestes a afundar no próprio assento. Mas meu marido não buscará compensação, nem de você nem do Senju, continua Kita, firme, porque ele quer paz entre nossos clãs, e o único caminho para a paz é soltar o passado. Não para esquecer, nem negar, nem enterrar, mas para largar a fúria e a dor. Para dizer, sim, fomos feridos, mas também ferimos. Ninguém aqui está sem culpa. Então nós vamos registrar seus erros como se registra uma dívida ruim, Tobirama-san, e os do seu clã também, na esperança de que vocês registrem os nossos e os do clã Uchiha do mesmo modo, para que possamos começar de novo.
Tobirama tem 9 anos e está a 100 milhas dali, sentado num toco à beira do composto Senju após o funeral de Kavarama, reclamando com os 2 irmãos restantes sobre como adultos são estúpidos e precisam fazer um acordo formal com os inimigos, criar regras e conter o próprio sofrimento para viver lado a lado sem se destruírem. Registrar seus erros como uma dívida ruim e começar de novo. Tobirama não sabe o que fazer com essa ideia. É libertadora. Também é assustadora. E embora Shirama nunca tenha dito desse modo, fica óbvio que é isso que sustenta o sonho do irmão. A ideia de que os crimes dele contra os Uchiha são uma dívida faz sentido. A ideia de os Uchiha simplesmente darem baixa, como se não precisassem de encerramento, como se pudessem pagar esse preço e seguir, é perturbadora. Como alguém começa a fazer isso? Só soltar. Não enterrar a dor em papel ou lógica ou jutsu novos, mas liberá-la. Tobirama-san, pergunta Kita, genuinamente preocupada. Ele lembra onde está, percebe que está chorando e procura um lenço às cegas. Me desculpe. Você não tem do que se desculpar, diz ela, com suavidade firme. Lágrimas são um fato da vida. Deixe cair. Elas existem para nos aliviar. Ele pisca, confuso. Perdão, Kita-san. Ela sorri com um cansaço honesto. Tobirama-san, lágrimas têm uma função do corpo, expressar e expulsar emoções fortes. É por isso que depois de chorar a gente se sente vazio, mas muitas vezes, melhor do que antes. Lágrimas não são fraqueza, então. São uma forma de encerramento. Algo que o pai dele estava errado em negar. Você prefere que eu me retire, Tobirama-san? Quanto tempo fazia desde que ele chorara de verdade? Kita não se afasta quando as lágrimas silenciosas viram soluços, em vez disso, contorna a mesa e o abraça com firmeza. O modo como ele desaba no abraço sugere que ele não recebe conforto físico do irmão. Ela é pouco mais que uma conhecida e, ainda assim, um abraço abre as comportas, e ele quase cai em cima dela. Ikaku espreita por trás do Shiji, ao receber um olhar duro de Kita, se afasta para bem longe, fora do alcance de qualquer som. Kita não solta o Senju em pedaços. Envolve a cintura dele com um braço, e com a outra mão esfrega as costas dele em movimentos constantes. Ele chora por muito tempo. O ombro do kimono dela vai precisar de limpeza cuidadosa. O enviado Akimichi com Wagashi é interceptado no portão e Ikaku deixa o prato no engava, visível pela porta aberta. Kita apoia o queixo na nuca de Tobirama e não para de passar a mão nas costas dele. Quando os soluços enfim começam a ceder, ela canta a canção que toda criança Uchiha aprende para alongamentos. A fumaça sobe, sobe, sobe. A chuva cai, cai, cai. O céu é vasto, vasto, vasto. O vento gira, gira, gira. A ave voa alto, alto, alto. O verme rasteja baixo, baixo, baixo. A lebre é veloz, veloz, veloz. A tartaruga é lenta, lenta, lenta. O rio corre, corre, corre. A montanha fica, fica, fica. Tem cabeças, cabeças, cabeças. Mas não tem mãos, mãos, mãos. A aranha fia, fia, fia. A aranha tece, tece, tece. Veste um casaco, casaco, casaco. Sem mangas, mangas, mangas. As árvores são altas, altas, altas. As folhas são verdes, verdes, verdes. Mas seus pés, pés, pés. Não se veem, veem, veem. O fogo é quente, quente, quente. A neve é fria, fria, fria. O orvalho é jovem, jovem, jovem. A pedra é velha, velha, velha. Os versos seguintes, provavelmente, Tobirama ainda não ouviu. Só são ensinados quando as crianças já têm idade para começar treino de chakra, junto com exercícios de manipulação de fogo. O chakra flui, flui, flui. O fogo arde, arde, arde. Faça ele torcer, torcer, torcer. Veja como ele gira, gira, gira. Da sua vontade, vontade, vontade. Chame uma faísca,
faísca, faísca. Deixa ela brilhar, brilhar, brilhar. No escuro, escuro, escuro. Um é fraco, fraco, fraco. Todos são fortes, fortes, fortes. Um vai cair, cair, cair. Todos vão durar, durar, durar. Segure o fogo, fogo, fogo. No seu peito, peito, peito. O clã está aqui, aqui, aqui. Nunca se separa, separa, separa. Um vai quebrar, quebrar, quebrar. Um vai tombar, tombar, tombar. O clã vai viver, viver, viver. O clã é tudo, tudo, tudo. Eu não sabia que tinha mais, murmura Tobirama, abafado no ombro dela. Ele está largado sobre o colo dela, frouxo como um gato, estranhamente confortável apesar do ângulo. Há exercícios de chakra para cada verso, explica ela, com gentileza prática, para ensinar manipulação elemental e exercícios de fortalecimento. Mas isso é ensinado em particular, por pais ou tutores, quando acham que a criança está pronta, então você nunca viu. Sensato, concorda Tobirama, sem se mexer. Kita não sabe exatamente em que ponto a relação entre eles mudou, mas mudou. Deixar alguém chorar até ficar sem voz em você não é algo que se faz por mera formalidade, e o fato de Tobirama não recuar sugere que ele aceita a mudança também. Então eu vou hospedar você por mais 6 meses, mais ou menos, pergunta ela, como quem testasse a frase em voz alta. Tobirama faz um som vago de concordância no ombro dela. A menos que seu marido exija que a Nija não imponha a Izuna tão cedo depois do quase desastre, acrescenta, amargo. Pouco provável, suspira Kita. Argumentar por um refém de posto inferior cria implicações ruins, independentemente da justificativa. Izuna vai explodir. Tobirama faz um ruído irritado. Ele está muito felino agora, o que é, honestamente, suspeito. Ele tem contrato de invocação com felinos? Contratos às vezes alteram comportamentos de forma marcante. Ou será coisa de ataque? Os ataques são notavelmente animalísticos em certos aspectos, ou ao menos é o que as leituras dela indicam. Está com fome, Tobirama-san? Os Akimishi mandaram pãezinhos e acredito que Avagashi frescos também. Ele finalmente se solta, olhos vermelhos nas bordas. Pãezinhos quentes? Kita segura um sorriso. Sim. Estão na caixa térmica, do meu lado da mesa. Tobirama se inclina, pega a caixa, coloca 2 no próprio prato com a ponta grossa dos hashis, e então, num gesto automático, coloca mais 2 no prato dela e entrega antes de morder o primeiro. Obrigada, Tobirama-san. Ele ainda está fora de si. Kita se pergunta se ele vai conseguir olhá-la nos olhos amanhã. Ele sempre foi impecavelmente formal e isto, definitivamente, não é. A menos que as maneiras sejam um mecanismo de defesa para manter distância, quando confortável, ele seja muito mais familiar. Quando Kita termina os 2 pãezinhos, Tobirama já comeu 5, foi buscar os wagashi, um prato de monaka em forma de flor, no engave, consciencioso, colocou 2 no prato dela antes de ficar com o resto. Ele também serve mais chá, o que é generoso e ao mesmo tempo invertido, já que a anfitriã deveria ser ela, ainda que informal. É como se as funções superiores do cérebro dele tivessem desligado e ele estivesse rodando num amálgama estranho de instinto e boas maneiras infantis. Ela não comenta. Só agradece em voz baixa quando ele serve chá, pega mais 2 monaka e empurra o prato na direção dele. Ele termina, devora também o agemoshi, tomba de lado, com a cabeça no colo dela e o corpo esparramado no tatami, e adormece. Assim, de uma vez. Kita gostaria desesperadamente que existissem câmeras. Ela se contenta em ativar o Sharingan. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.